Olá, meus alunos, como é que estão vocês? Tudo bem? Como é que tem passado? Mais uma aula, né? Vou falar sobre Parkinson e Alzheimer, como deixei na aula anterior, que a gente iria abordar esse tema. Espero que vocês tenham pesquisado um pouquinho para no dia da nossa aula vocês poder tirar as suas dúvidas, né? Fazer suas perguntas e que a gente vai responder conforme os nossos conhecimentos, tá? A gente vai falar sobre Parkinson e Alzheimer, né? Primeiro vai ser o Alzheimer, né? É uma das doenças, eu acho que muito traumatizante para os entes queridos, porque você vê o seu avô, seu pai, sua mãe, saber que ele está vivo, mas que ele não recorda nada que você fez os tempos atuais, né? Ele vai lembrar de você pequeno, talvez do filho, é, sabe, de outro momento, o neto, talvez ele vá associar como se fosse filho dele ou dela. Então, é assim, uma doença que realmente é muito traumatizante, porque ela é uma neurodegenerativa, né, que provoca o declínio das funções intelectuais, reduzindo a capacidade do trabalho em relação ao social, interferindo num comportamento total da personalidade da pessoa, tá? De início, o paciente ele começa a perder sua memória aos poucos, e com isso vão-se as lembranças. E aí, imagine só, você ser esquecido por uma pessoa viva, né? E a pessoa próxima. Não que esqueça totalmente, né? Dificilmente vai esquecer totalmente. Mas pode se esquecer, né? Isso, as memórias mais recentes vai esquecer, não tem jeito. Com a evolução do quadro, o Alzheimer causa grande impacto no cotidiano da pessoa e afeta a capacidade de aprendizado, né? Atenção, orientação, compreensão e linguagem. Então isso é, nos choca muito porque no nosso ente querido aí, a pessoa que a gente gosta, né, ela começou a esquecer, até de coisas simples ela começou a esquecer. Ela se torna uma criança de verdade. E aí a gente precisa ter muito cuidado com eles para não deixar ele sozinho, porque ele pode aprontar coisas realmente de criança. Então a gente precisa ter esse cuidado aí, né? Tem os sinais e sintomas do estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. O estágio 1 é a forma inicial, as alterações na memória, na personalidade, habitações especiais e visuais. No estágio 2 é uma forma moderada, tá? Dificuldade, já começa a ter dificuldades na fala, realizar simples tarefas, já não consegue mais, não tem mais aquela coordenação motora, né? Então, e outra coisa, começa a ter insônia, não consegue dormir. O estágio 3 é uma forma grave, né? Resistência à execução de tarefas diárias, coisas que a gente achava que era simples, bem, que a gente acha que é simples, né? Ela vai ter muita dificuldade mesmo. Incontinência urinária e fecal, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva, e aí vai terminando. No estágio 5, 4, me desculpe, a restrição total. E aí, que já é um estágio terminal. O paciente já vai estar realmente já vegetando em cima de uma cama. Aí é onde todo mundo sofre, né? Não só a pessoa que está com o problema, mas todos aquele que lhe rodeia. O diagnóstico, gente, não é dos difíceis, não. Diagnóstico é mais fácil, porque quando você perceber que está esquecendo, aí você precisa levar logo essa pessoa para o neuro, para identificar qual o problema e qual o estágio, que aí tem aquele
os remédios para dar o paliativo, né, para retardar mais a doença, tá? Ao notar o sintoma do Alzheimer, o próprio portador tende a escondê-lo. No caso, a pessoa que vai ficar com a doença, ele vai tentar esconder, porque dá vergonha, né? Lógico, todo mundo tem a patologia, fica com vergonha. A família precisa estar atenta e identificar algo incomum. Deve encaminhar o idoso à unidade de saúde mais próxima, né? Se tiver um geriatra, que é que quem cuida, né, do idoso é o geriatra, melhor. Mas se não tiver, tem que ser um neurologista. De qualquer sorte, o geriatra ele vai encaminhar para o neurologista para ver qual o grau que já está acometido o paciente, né? Tratamento dos distúrbios de comportamento, né, para controlar a confusão, a agressividade, a depressão, que são comuns, já é comum nos idosos a depressão, né? E com isso vem a demência, algumas vezes só com remédio do tipo calmante e neurolépticos que eles precisam para poder dormir e acalmar mais, que realmente fica estressante na vida do portador do Alzheimer, né? Tratamento específico dirigido para tentar melhorar o déficit da memória, corrigindo o desequilíbrio químico do cérebro. Mas assim, a droga ele vai retardar aquilo que a gente já sabe, né? Que mais cedo ou mais tarde tende a piorar, não tem jeito, tá? Mas o bom é que tem tratamento. Tem um tratamento, a gente precisa ficar atento com isso, tá? A dica de prevenção, os médicos acreditam, né? Os estudiosos acreditam que manter a cabeça ativa é uma boa e uma boa vida social permite, pelo menos, retardar a manifestação da doença. Entre outra atividade física, ler bastante, jogos inteligentes, etc. Esses joguinhos inteligentes, dominó, baralho, coisas que vai mexer mesmo com a cabeça, né, a memória, vai trabalhar bastante o raciocínio, vai ajudar bastante esse nosso idoso, tá? E agora vamos falar sobre Parkinson, que também é outra doença também que agrava bastante os nossos idosos, tá? Mas antes de falar sobre o Parkinson, lembre-se de uma coisa: não é porque o seu ente querido aí está, o seu idoso, seu pai, sua mãe, seu avô, está esquecendo que já é Alzheimer, não, tá? Tem que ter esse cuidadinho também, porque às vezes é a pessoa esquecida mesmo. Eu sou esquecido e eu não tenho Alzheimer. Eu acho que eu não tenho Alzheimer. Mas tem gente que é esquecido de nascença mesmo, não trabalha muito, mas já e com o passar do tempo fica mais ainda, né? Os idosos principalmente, tá? O Parkinson, gente, é uma doença de Parkinson, mal de Parkinson ou paralisia agitante. É caracterizada por uma doença agressiva do movimento devido à disfunção dos neurônios secretores e da dopamina dos gânglios de base, né? A doença de Parkinson é idiopática, tá? Ou seja, é uma doença primária de causa obscura. Há uma degeneração, né? E morte celular dos neurônios produtores da dopamina. É aquele hormônio que não te deixa tremendo, que dá aquela sensação de alívio e te relaxa. E o Parkinson vai ficar tremendo direto. E aí, até para tomar um café, uma água, vai precisar de ajuda, né? É, portanto, uma doença degenerativa do sistema nervoso central, com início geralmente após os 50 anos de idade. Começou a tremer, pode vir de forma precoce? Pode, mas é difícil, né? Sempre acima dos 50 anos, sempre, sempre, sempre. Para você não achar que só porque tremeu um pouquinho aí que já Parkinson, tá bom? Aí
característica. A doença de Parkinson é caracterizada clinicamente pela combinação de 3 sinais clássicos: tremor de repouso, bradicinesia e rigidez. Esses termos técnicos vocês já devem estar cientes, sabendo, porque acho que o professor já deve ter pedido para vocês fazerem um caderninho de termos técnicos. E se não tiver, vocês podem pesquisar essas 3 palavrinhas. Tremor de repouso, vocês já sabem, né? Que bradicinesia, vocês precisam saber, e rigidez também você precisa saber. Além disso, o paciente pode apresentar também a cinesia, micrografia, expressão como máscara, estabilidade postural, alteração na marcha. A alteração na marcha, isso é sensacional, você vai ver isso sempre, tá? Postura encurvada para frente. O sintoma mais importante a ser observado é a bradicinesia. Isso aí vai ter sempre. Sinais e sintomas, né? Os sinais e sintomas: face sem expressão, olhar parado, voz monótona, tronco inclinado, movimento em bloco, tá? Aquele como robô, parece de um robô. Rigidez dos movimentos, pele oleosa, braço encolhido, marcha em fascinação, tremor nas mãos. Esse tremor nas mãos é característico sempre, tá? O diagnóstico, gente, é fácil também. A gente precisa, quem convive com idoso, ele precisa estar atento a isso, né? Não existe um exame disponível para diagnosticar o Parkinson. Um neurologista irá diagnosticar a doença com base em históricos médicos do paciente, né? Por isso que a história clínica do paciente é bem importante. E contar bem, sabe? Contar com todo o detalhe vai ajudar bastante no diagnóstico. O médico também ele vai pedir para acompanhar mais vezes e etc, né? As complicações: dificuldade de raciocínio e memória, alterações emocionais, dificuldade para deglutir, problema de bexiga, distúrbio no sono, problemas no olfato, prisão de ventre bastante, alteração da pressão arterial, fadiga, dor, disfunção sexual. E aí começa a ter outros problemas psicológicos, que a gente também não vai entrar nessa linha agora, porque tem uma aula só para isso, tá? Tratamento: ele é medicamentoso, psicológico, fisioterapêutico e cirúrgico, né? Medicamentoso vai tratar o problema com como andar, movimento e tremor, né? Psicológico vai como antidepressivo, né? E também vai ajudar bastante o portador do Parkinson. Fisioterapêutico: o tratamento fisioterapêutico atua em todas as fases do Parkinson para melhorar as forças musculares. É aquela musculação, né? Mas só com um profissional de fisioterapia. Cirúrgico: com menor frequência. A cirurgia pode ser uma opção para paciente com Parkinson severo que já está que não responde mais a medicamentos, a nenhum desse outro tratamento anterior. Mas a gente tem que ficar atento, né? Se tem gente que quer encarar uma cirurgia e vai lá e encara, né? Dentro disso aí tem que ter um cuidado no convívio com essas pessoas, porque de qualquer sorte, quem está com a doença, tanto o Alzheimer quanto o Parkinson, ela já deixa a pessoa estressada. Então tem esse cuidado aí para não deixar mais estressada ainda, tá, gente? Lembrando de uma coisa: na próxima aula a gente vai tentar falar sobre a saúde do idoso, a saúde mental do idoso, tá? E eu quero que vocês participem. Eu vou também vou ver se eu coloco um material agora para vocês. E também eu quero o e-mail de vocês para eu botar alguns artigos para vocês lerem, para aprofundar mais na doença, tá bom? Um abraço, um beijo para todo mundo. Vamos continuar em casa, que é a melhor forma de travar esse vírus e a gente sair dessa numa boa, tá? Um grande beijo, um abraço, fique com Deus.